Bom dia, pessoal. Hoje a nossa live, o nosso bate-papo é com o Marcondes Melo, lá do estado de Pernambuco, sobre impugnações. Ele é fera e está fazendo um trabalho específico sobre esse tema. Ó, dona Maria Inês, tudo bem, dona Maria Inês? Hoje tem pregão da Caixa, hein? Na parte da tarde vou estar participando do edital 262, em 2 itens. Vamos aguardar o Instagram avisar nossos seguidores. E você que vai assistir essa live, que vai ficar gravada em nosso Instagram, se tiver alguma dúvida sobre impugnação, você pode deixar nos comentários logo abaixo dessa live, desse bate-papo, como também o Herbert. Como também você pode entrar em contato direto com o Marcondes, que entende muito dessa área de recurso, contra-razão, impugnação e qual a importância de tudo isso para o fornecedor. Vamos só aguardar enquanto isso o Marcondes entrar. Deixa eu tirar o som. E hoje, o que nós fizemos? Nós separamos aquelas perguntas mais cabreúva. Tá me devendo uma ligação, hein, Silvano? Nós ficamos de conversar e nada, hein? Tá fugindo de mim, hein? Sucesso, Maria Inês, pra você também. Faz um favor, liga o outro ar ali pra mim, que tá pegando fogo aqui. O Caio também entrou. O pessoal tá entrando. Pessoal, quem tiver dúvida específica sobre... Pode enviar o convite, viu, Marcondes? Você acessa ali e me chama. Deu erro aqui. Deixa eu só ver um negócio. Deixa eu só passar aqui enquanto o Marcondes entra. É isso aí, pessoal. Depois eu respondo aqui. O Silvano. Cadê o Silvano? Ô louco, meu amigo, quando quiser. Depois que terminar a live aqui, vamos conversar, Silvano. Vamos aproveitar e conversar, tá bom? O Marcondes. Vamos lá aceitar o Marcondes. Enviar. São esses bate-papos que a gente faz. Eu aprendo muito todo dia, porque cada vez é um especialista. Olha o homem aí, olha o homem dos recursos, contra a razão. Fala, Éder. Bom dia. O homem que está vencendo todos os pregões que participa lá do Nordeste. Quase todos. Pessoal, para quem não conhece ainda, o Marcondes Melo ele vai fazer a apresentação, atua com pregão eletrônico, não só pregão eletrônico, eu acho, né, Marcondes, mas se apresente aí. Para quem não me conhece ainda, vai cair de gaiato essa live, porque às vezes é seguidor do Marcondes. Eu sou o Éder, do canal do Prolistação, canal que compartilha o nosso dia a dia, atuando e participando de pregões eletrônicos nas dezenas, centenas de plataformas que existem de compras públicas pelo Brasil. E hoje esse bate-papo é sobre impugnação, a importância de você analisar um edital, saber impugnar, e trouxe um especialista nessa área, o Marcondes Melo. Éder, primeiro quero lhe agradecer pelo convite, né? Você que é um grande parceiro. E para quem não me conhece, que a grande maioria, eu sou bem anônimo nas redes sociais. Eu sou Marcondes Melo, sou servidor público federal aqui em Pernambuco, né, no interior de Pernambuco. Já há mais de 10 anos trabalhando sempre com compras, pregões, licitações, com formação jurídica, né? Sou bacharel em Direito e especialista em Direito Público por conta dessa vivência, né? Gosto muito do Direito Público. E quero colaborar aqui com vocês. O que eu tenho feito, o que eu tenho visto aqui na minha região, que tem dado certo para mim, nas impugnações e nos pedidos de esclarecimentos. Eu já ganhei dinheiro, não para mim, lógico, né? Mas para quem eu representei, com a simples esclarecimento. Um pregão de R$800 mil, né? Um esclarecimento. Nossa. Ó, integra licitações. Você também já foi pregoeiro? Já. Logo mais ou menos há uns 3 anos atrás, mas agora não mais. Agora eu só sou servidor público comum mesmo, ou seja, eu trabalho na parte de compras, mas não mais com pregões. E antes que a gente entre por tema específico, há uma vantagem quem atua nessa área
para o fornecedor conhecer o outro lado da moeda, conhecer a parte interna do processo? Eu penso da seguinte forma: para o fornecedor, nem tanto, mas para você que vai assessorar ou fazer consultoria, é importante que você conheça. Não é imprescindível, facilita. Eu tenho visões, eu consigo pensar como pregoeiro na hora que eu estou agindo como fornecedor. Entendi. Tá entendendo? Eu tenho essa visão. Para quem não tem, o que é que eu recomendo? O estudo, né? O estudo das plataformas, que é muito importante você conhecer as plataformas, principalmente Comprasnet. Meu órgão é um órgão federal e ele atua sempre com Comprasnet. E as demais. Mas eu digo assim, para você, que acho que a grande maioria aqui deve ser pessoal de assessoria, de consultoria, né? Ou até fornecedores, Fornecedores. você consegue ter bons resultados não tendo essa visão assim, de pregoeiro. Para mim, que presta um serviço mais especializado, para você, Éder, que já tem outros nichos, é interessante, mas não é imprescindível. Não. Dá para ganhar dinheiro. E o que eu fiz, Marcondes? Eu até comentei com você. A gente recebe perguntas de impugnação, não posso dizer que não é diariamente, mas sempre tem um perguntando, porque o pessoal quer colocar pelo em ovo, né? Florear muito. Então, o que eu fiz? Eu peguei, se eu não me engano, 12 principais questões que a gente recebe aqui para a gente debater sobre isso aí. E quem estiver participando da live, Renato, e quiser já tirar suas dúvidas, pode deixar nos comentários, porque nós não vamos responder no final, nós vamos responder no decorrer desse bate-papo. No tempo real. E assim, começando já, como impugnar um edital de licitação? Então, hoje eu vou muito mais perguntar a você, que você faz muito mais que isso, por quê? Marcondes, eu posso dizer que para o dia a dia nosso, é raro a gente fazer uma impugnação, é raro. A não ser que a gente visualiza mesmo que tem coisa fora do comum, fora do que diz a lei no edital. Nós aqui, eu não faço mais, raramente faço, eu passo para os nossos parceiros, faz para a gente. Não precisa ser, já respondendo aqui, não precisa ser um advogado, mas eu prefiro que seja feito por uma pessoa que a gente tem certeza que vai ser acatada e eu não perco tempo. Que tenha conhecimento jurídico. E tenha conhecimento jurídico. Por quê? Nós procuramos focar na atuação nos portais e trazer resultado para o cliente. Qualquer coisa que desvia a minha cabeça disso, eu terceirizo essa parte. Mas, mais um de Pernambuco, o Éder. O Éder provavelmente você não conhece, nós fizemos live esses dias atrás, é um advogado atuante no segmento e consultor como você, Marcondes. E é aí de Pernambuco também. Muito bem. Forte abraço, Éder. Então, como impugnar um edital de licitação? Veja só, Éder. Primeiro a gente tem que ver uma diferenciação entre esclarecer e impugnar, né? Por quê? Porque nem toda hora, nem toda vez vai ser necessário impugnar um edital. Por que você diz isso? Veja só, eu já peguei editais que tinham exigências que deveriam ser impugnadas, mas eu cumpria aquela exigência. Então, se aquilo me beneficiava, por que eu iria contra aquilo? Ou seja, você vai impugnar, ao meu ver, o item de edital que está restringindo que você vá competir. Se ele lhe beneficia, eu não toco nele, eu deixo ele lá. Os demais que lutem, como a gente fala aqui. Agora, quando você fala como impugnar, feito essa diferenciação entre impugnação e esclarecimento, geralmente impugnar é o quê? É o oposto, é ir contra alguma coisa. Eu já peguei um edital de licitações que ele não trazia, não exigia, na verdade, os documentos de qualificação fiscal. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse CPF e RG, ou qualquer empresa que tivesse CNPJ participava, sem ter documento, sem estar regular, sem nada. Nesse caso, merece-se impugnação. Mas já peguei editais que tinham itens que só eu tinha. Então eu não ia impugná-lo. Por quê? Porque quando fosse na fase de habilitação, eu ia dizer, pregoeiro, os demais licitantes não têm esse item. E eles iam dizer, mas esse item é ilegal. Eu vou fazer uma pergunta aqui, como consultor que atua no segmento, mas quem está ouvindo, tá? Mas como você sabe que só você tem a documentação solicitada naquele edital? Por quê? Uma das coisas que eu falo que
eu sempre falo que eu não gosto dessa palavra, mas eu sempre repito, o segredo, se é que existe um segredo do sucesso nas compras públicas, é conhecer seu concorrente, conhecer onde você está pisando, conhecer o edital. Então, como que você sabe dessa parte que o seu concorrente não tem? Pronto, veja só. Não é que ele não tenha, é que aquela exigência é muito específica para o universo do objeto que eu estou contratando. Ou seja, as empresas que são minhas concorrentes geralmente não terão aquilo que eu tenho. Entendeu? Por exemplo, teve um edital de saúde que eu participei que ele pedia o registro na Anvisa. Aqui em Pernambuco, a gente sabe que quem regula essa questão de saúde é a agência estadual, que a gente chama de APEVISA. Eu tinha os dois, eu tinha a APEVISA e a Anvisa, o cliente tinha. Quando eu relacionei os documentos, eu fiz o checklist e disse, olha, eu quero esses documentos para o teu contador. Ele me trouxe. E eu vi que tinha. Eu disse, não, aqui eu não vou nem tocar. Isso foi tiro e queda. Na hora da habilitação, Anvisa, tinha. Os outros não tinham. Ele habilitou todos eles. Aqueles que foram entrar com recurso questionando, não couberam razão a ele. Por quê? Porque no momento próprio, ele não impugnou, ele não se opôs àquilo. Ou seja, eu vi o edital, eu não impugnei, eu me subordinei a ele. Então, como é que agora eu estou dizendo que é ilegal? Eu entendi. O Herbert está dizendo assim, Anvisa poucos têm. Na verdade, Herbert, eu tenho Anvisa até hoje da minha empresa, porque a Anvisa você vai lá, tira seu registro, alguma coisa assim, só que quem valida ela, acredito que não tenha mudado. Anualmente é a vigilância municipal da cidade que você tem a empresa. Porque toda vez que ela vem e faz a vistoria, você vai validando, renovando a sua Anvisa. Mas é muito difícil conseguir. Dependendo do segmento, na área da saúde mesmo, eu lembro. Saúde. Eu precisava ter um projeto arquitetônico do local para ser aprovado pela vigilância, conforme a exigência da Anvisa, e daí aprovado pela vigilância municipal, para daí estar tudo de acordo como solicitado em edital. Só que eu via também que mesmo empresas que não tinham, o Cleito aí, mesmo empresas que não tinham Anvisa participavam da disputa. Ia ser desclassificado, mas participavam. Pronto. São essas peculiaridades que eu sempre observo. Geralmente, quando eu pego o edital, eu leio do caput até o último anexo, né? A gente tem que conhecer, tem que dar uma lida, tem que fazer as marcações que é necessário serem feitas. Eu marco aquilo que poderia impugnar, aquilo que poderia esclarecer, mas em tese é o seguinte, eu impugno aquilo que é ilegal, aquilo que eu sou contra, aquilo que está me tirando da licitação, e eu peço esclarecimento sobre aquilo que eu quero saber em relação ao objeto. Esse é o que eu faço. Se eu não sei, o objeto é em metro quadrado, mas eu não sei a dimensão nem o valor, algo assim. Preciso abrir um posto de coleta, no caso de saúde, exames laboratoriais, na cidade. Aí esclareço isso. Tá, mas um exemplo, como que você faz? Eu estou falando que acontece com a gente isso também. Eu tenho dito assim, todos os clientes que nos contratam para consultoria ou processo pontual, ele conhece mais do produto dele do que eu, porque eu conheço, eu sou a ponte de ligação. O órgão público quer comprar, o cliente quer vender e eu faço a ponte. Mas eu não conheço do produto. Então, nada melhor que o fornecedor, né, ler o edital e ver se ele enxerga alguma coisa errada por parte de documentação não, de exigências do produto dele, até mesmo documentação, certificações do produto dele. Se o cliente manifesta essa preocupação, nós vamos procurar ver se realmente procede. Procedendo, vai entrar um questionamento para o pregoeiro para ver se ele acata ou não. Mais ou menos isso. Perfeito, Éder. O raciocínio é esse mesmo. Porque assim, eu não conheço o objeto, como você fala, né? Nós trabalhamos com vários objetos, vários fornecedores. Mas sempre que tenho alguma dúvida, que vou fazer algum esclarecimento ou fazer alguma impugnação, ele sempre estou acompanhado dele. Porque ele detém o conhecimento técnico do objeto. Eu pergunto, olha, é necessário aqui ter a Anvisa para explorar tal atividade? Ele vai me dizer, não, por conta disso, isso, daquilo. Aí eu vou lá na legislação e dou aquela procurada, faço toda a fundamentação para isso. Mas ele tem que me falar. Se ele disser é exigível, então não tem o que fazer, né? O que pode parecer para mim ilegal, para ele pode não ser. Né?
para o ramo de atividade dele, pode não ser. Porque, assim, os editais, eles podem fazer exigências além daqueles que estão lá na lei, desde que o objeto seja relacionado a objetos específicos, né? Um documento a mais. Aqui mesmo se pede muito certificação do profissional, certificação, regularidade fiscal, que coisa que a gente não vê muito se pedir. Mas como eu trabalho muito com serviço. Outra coisa, falar, né? O pessoal, às vezes, não sei se acontece com você, você faz processo pontual, não faz? Isso. Pontual, faço. Assim, aquele somente não é consultoria para aquele pregão específico. E as pessoas geralmente vêm atrás da gente já fora do prazo, que tem um prazo para impugnar. E querendo mudar algo. Aí eu já bato na tecla direto, falo assim, ó, agora você tem que aceitar o que está no edital, porque não consegue mudar mais. Consegue mudar mais. Então, o que que é? Outra palavrinha, usando a mesma palavra do segredo. Se você tiver o planejamento antes, pregão geralmente é publicado com 8 dias, então você tem tempo hábil de olhar. O que a gente tem visto muito que as pessoas deixam para a última hora. Aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. E qual o prazo para impugnar, então, já entrando na segunda pergunta? Segunda pergunta. Veja só. Nós tínhamos um prazo de 2 dias com o decreto que já foi revogado, né? Agora com 10.024 nós temos 3 dias. 3 dias. Agora, veja só. Úteis, isso. Veja só. Agora, o que é que o decreto 10.024 fala? Esses são 3 dias anteriores à data do certame, né? Então, nós não vamos contabilizar com o próprio dia. Por exemplo, se a licitação é sexta, na sexta-feira eu começo a contar meu prazo na segunda, terça, quarta, quinta, seria o último dia. Nós não temos o risco, corremos mais o risco de perder o prazo, porque com o pregão eletrônico, as plataformas já têm as suas datas pré-definidas. Você entra no sistema e você vai ver lá, olha, tal dia, toda ela vai trazer. Sim. Principalmente as que são privadas, assim, as maiores. Elas têm lá, tudo definido, passo a passo. Geralmente 3 dias, né? Mas é isso que você falou, não deixar para fazer esclarecimentos nem pedidos em cima da data. Veja só, vou lhe contar um exemplo que aconteceu comigo bem interessante. No prazo limite, no último dia para se recorrer, aliás, para se impugnar um item de edital, eu protocolei, né, um pedido de impugnação. No terceiro dia, a licitação seria no dia seguinte. Aliás, com 3 dias antes, eu fiz o pedido de impugnação. Passou-se que o plebeiro teria 2 dias para responder. Teria 2 dias. Ele não respondeu. E eu disse, vou para o certame, né? Não vou. Rapaz, a licitação está marcada para 8 horas da manhã. Quando deu 10 para 8, o pregoeiro lança lá no chat uma mensagem, eu estava logado no sistema, cancelando, porque naquele momento que ele entrou no chat foi que ele viu que tinha um pedido de impugnação. Já pensou? Eu já estava com proposta cadastrada, documentação cadastrada. Aí ele não revogou, ele suspendeu o pregão. Quer dizer, faltou ele ser mais proativo, né? Ter olhado, né, os prazos dele. Eu olhei o meu, mas ele não olhou o dele como pregoeiro. De ter visto, né, que tinha pedido de impugnação. Sim. Você viu a pergunta do Cleiton aí? Quanto à licitação? Cleiton, sempre em dias úteis, veja só. A licitação é segunda-feira. Geralmente as plataformas, elas lançam, por exemplo, vamos dizer que a segunda-feira se fosse dia 10. Então ela ia contar 8, 7 e 6. Tá entendendo? Ela faz essa contagem. Ela inclui esses sábado e domingo normalmente na data. Sim. No caso, tornaria-se 5 dias. Porque só vai contar os dias úteis. O sábado e domingo ele fica, vamos dizer assim, com um bônus. Eu já fiz muito protocolo no sábado e no domingo. Porque durante a semana não tinha tempo, sábado e domingo, que se fosse dias corridos, já teria passado o prazo. Tá. Então vamos partir para o prazo, a gente já bateu em cima, que é o decreto 10.024, são 3 dias úteis, né? 3 dias úteis. A impugnação e recurso, isso aqui, pessoal, para quem está entrando agora, são 12 perguntas que eu separei, aquelas perguntas que a gente recebe no nosso canal do YouTube,
no nosso Instagram, nas nossas mídias sociais. E eu falei, vamos fazer um bate-papo com o Marcondes, que entende dessa parte, para esclarecer mesmo. E uma das perguntas são assim, ó, impugnação e recurso é a mesma coisa? A gente recebe isso direto aqui também, ô Marcondes. Não, né? Não, porque quando eu peço esclarecimento, eu quero saber algo que ficou para mim obscuro, ficou vago, sobre o objeto, sobre como apresentar. Olha, eu preciso autenticar aquele documento. O documento digital precisa ser autenticado? Esclarecimento, sim, coisa simples. Já impugnação, não. Impugnar é se opor aquilo ali. Olha, isso aqui é irregular, essa exigência aqui não existe, a lei proíbe isso. Então, eu vou fazer com que eu vou impugnar esse item, eu vou questioná-lo e pedir para ser retirado, porque a impugnação, ela não precisa ser só para retirar um item, ela pode ser também para você acrescentar alguma coisa sim, que a lei exige e não está lá. Aí, eu já fiz, e também você pode fazer o seguinte, deixa eu te contar, que eu estava conversando sobre o pregão de 800 mil, era um pregão que o cliente me procurou e disse, olha, eu quero participar. Aí, só que eu disse, tá bom, peguei o edital, dei uma lida, exigia balanço patrimonial, ele não tinha. Aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu não vou fazer uma impugnação aqui, impugnando por irregularidade para tirar esse balanço, porque ele é microempresa. Simplesmente eu fiz um esclarecimento, pedi esclarecimento ao pregoeiro. Pregoeiro, eu sou microempresa, eu tenho necessidade de apresentar o balanço patrimonial. Veja só, a pergunta foi bem esse esclarecimento. Eu tenho necessidade de apresentar o balanço patrimonial para bens de pronta entrega, mesmo sendo ME. Ele me respondeu, não, você não precisa apresentar, desde que você declare que é ME. Ganhei 100 itens de 150. Na habilitação, todos os concorrentes disseram, não tem balanço. O pregoeiro chegou e disse, ele é microempresa. Não precisa, está lá nos esclarecimentos. Você vê a maior fatia do bolo. Mas olha que legal, se você não tivesse tido esse questionamento, talvez não participaria do processo, porque ia pensar assim, a lei, o que a lei fala disso? Que a micro e pequenas empresas não precisariam apresentar balanço, correto? Exato. Só que a doutora Priscila... Para bem de pronta entrega, né? Eu sempre questionei muito a Priscila, e ela falava assim, que se o edital estiver pedindo, você precisa apresentar, ou senão você usa os seus dias que você tem úteis aí para questionar o pregoeiro. Porque é melhor questionar e ficar gravado isso para depois, se vier uma desclassificação, falar, não, mas aqui, ó, tá aqui, ó, documentado que você falou que não teria problema. Até porque... Pode falar. Desculpa interromper, Lândia. Até porque o decreto 10.024, ele vai dizer lá no artigo 23 que o que o pregoeiro falar lá esclareceu, ele conseguiu nos demais licitantes. Se ninguém se opôs. Se ele prestou esclarecimento, disse, olha, isso aqui, ele esmiuçou aquilo, e ninguém se opôs, é aquilo que ele está dizendo. Aí todo mundo questionou o balanço. A minha empresa era menorzinha, que era um mercado de bairro, velho. E ganhou 800 mil, concorrendo com fornecedores que eram distribuidores. Mas Marcondes, vamos falar a verdade. Esse trabalho que a gente faz, pegar um cliente como uma empresa pequena dessa e arrematar um pregão de 800 mil reais, eu vou falar para você que às vezes as pessoas pensam assim, é por dinheiro. Não é só por dinheiro. O dinheiro a gente precisa para manter custos, porque a gente precisa sobreviver sem dinheiro. Mas essa realização, essa satisfação que a gente sente de trazer resultado para uma empresa dessa, que talvez esse valor, se realmente for pedido, é o valor que ela muitas vezes não fatura-se no ano, né? Não, porque ele é pequeno e chegou um momento que eu fazia a prospecção dos editais para ele e dizia, rapaz, tem um pregão aqui, um participante, eu não tenho mais capacidade de fornecer, não. Olha a fundamental importância hoje do consultor, do gestor, do analista, desse pessoal, de mostrar as oportunidades para esses empresários que às vezes estão lá. Muitos, apesar que a parte de supermercado não, mas muitos tiveram que fechar nessa época de pandemia e deixaram de faturar. Só que você, quando fecha, alguns compromissos você tem que manter. Não tem como não manter. E você mostrando essa oportunidade, a gente mostrando para os empresários, mesmo com pandemia, com tudo, teve gente que você deve ter visualizado e que cresceu muito mais. Nós mesmos crescemos, e diversos clientes nossos. Nós temos clientes aqui, Marcondes, que começou, não do zero, já tinha um conhecimento, mas chegou em menos de um ano e falou assim, eu não quero participar desse pregão ou ganhar esse pregão porque eu vou desenquadrar a minha empresa e para mim não é interessante. E empresas que tinham dificuldades em participar de uma licitação.
Semana passada, acho que foi semana passada, começou um pregão de uma empresa que, como cliente de consultoria, é o primeiro pregão que a gente participa. No primeiro pregão, nós já arrematamos mais de 10 milhões numa disputa, arrematamos 85% dos itens disputados. Isso não tem preço. O dinheiro, volto a dizer, é legal que a gente vai ter um comissionamento, isso, aquilo. Só que o cliente fala assim, pô, os caras lá são fera mesmo, foi o que a gente escutou. Porque a gente já passou por alguns escritórios, já passou por algumas pessoas atuando e não tinha resultado. E dos processos, antes de virar cliente de consultoria, no processo pontual dele, nós participamos de 3. Dos 3, vencemos 2. Só não vencemos os 3 porque o terceiro, Marcondes, fizeram uma doação, que a gente fala muito, uma inexequibilidade no preço, que não tinha como o cara levar. Ele falou, nem tem interesse. Nem tem interesse. Aí, o primeiro pregão, que ele falou, eu preciso ganhar esse. E nós ganhamos com uma margem de mais de 50% do valor. Por quê? É um contrato. E outra coisa, é um contrato de 1 ano, prorrogado até 60 meses. Você imagina, tanto o cliente ficou feliz quanto a gente, porque o comissionamento é sobre toda... É medição, tá? É empenha, mas depois faz a medição. É sobre a medição que ele executa e recebe, nós vamos ser comissionados por tudo isso aí. Então isso aí não tem preço, né? A Serrana Licitações colocou assim, o complicado é quando a administração não responde no prazo. Simplesmente, na hora da abertura, suspende algo dessa natureza. E às vezes, vou deixar você completar, Marcondes, mas eu já vi muito no Comprasnet, Compras, né, que não é mais Comprasnet, ele pega suspende assim, tá o horário de abertura do pregão, não abre, você fica o dia inteiro ali, não tem uma mensagem em lugar nenhum, você não consegue falar com os pregoeiros, e daí você fica assim, não posso sair. Porque vai que isso aí começa, e já vi começar, aquele cara que ficou conectado leva às vezes sem ter disputa, se ainda mais se estiver dentro do valor de referência, né? Olha, é muito comum. Eu tô numa situação dessa. Eu passei ontem boa parte da manhã num pregão, acompanhando um pregão. Eu não tenho mais chance de arrematar, mas acredito na virada de mesa, sou muito otimista. Eu já participei de pregões em que eu fui o último, não dei nenhum lance, mas quando eu acompanhei, o pregoeiro chamou os demais que estavam à minha frente, nenhum respondeu e caiu no meu colo. Aconteceu isso comigo com o pregão de Pernambuco também, pregão milionário. Então, exato. Hoje, você... pode falar. Pernambuco, o pessoal aqui é assim. Ganhou, declarou primeiro o vencedor, o licitante, primeiro colocado, os demais parece que abandonam a sessão. Não quero mais saber, não. Eu fico até o final, eu vou até a homologação. Porque é uma virada de mesa. Marcondes, eu acho que você usa o que a gente usa aqui também, que facilita muito a nossa vida. Quando você configura na ferramenta, no software de lance, no robô, você pega, só que você precisa ter mais máquina para isso, senão na mesma dá para fazer também. Você deixa lá. A hora que começar, o robô vai funcionar. Isso. Como é que você acha que eu ganhei 100 itens, 150? Dando lance de algum limite aí, TV? Perfeito, meu amigo. Deixa eu ver aqui que eu escrevi, já não estou lendo minha letra, hein? Como eu sei que o pregoeiro analisou essa impugnação? Geralmente, nas plataformas pagas e também no Comprasnet, eles mandam por e-mail a resposta. Eu costumava mandar e já recebi também. Assim, pronto, um exemplo bem prático, BMC e BLL. Quando você faz lá o seu pedido de esclarecimento, tem uma aba lá que quando o pregoeiro responde, aparece lá, né, a resposta. A pergunta e a resposta nos sistemas. O sistema sempre tem isso. Mas, olha, se ele não responder em tempo hábil, liga lá no pregoeiro. Olha, eu pedi um esclarecimento, tal dia, tal hora, está lá no sistema registrado e ninguém respondeu, mas eu queria saber, porque o certame é hoje e amanhã. Isso serve para quando também você perde o prazo. Você não tem mais prazo para fazer um esclarecimento. Mas não custa nada você ligar para o órgão. Saiba que o que o pregoeiro falar no telefone, no seu ouvido, é entre ele e você. Tem valor probante de nada. Só se você gravar e produzir provas em relação a isso. Mas você já fica sabendo, né? É melhor do que você ir no escuro. Muita gente pensa assim, olha, não esclareci, não vou nem ligar, ligo no órgão no mesmo dia. Já liguei muitas vezes antes da sessão, olha, como é isso aqui, meu amigo? Não tô entendendo, não. Eles esclarecem. Eu falo assim, ó, se o pessoal, a gente quando faz cursos presenciais, os nossos alunos, eles podem, porque a gente não atende ninguém no escritório, né?
A gente procura não atender, isso aqui é uma empresa digital, mas aqueles alunos ou que já foram clientes nossos, às vezes falam assim, estou passando por Londrina, posso conhecer? A pessoa vem aqui. A hora que o pessoal vem conhecer o nosso dia a dia, a nossa atuação, eles imaginam que a gente faz mágica para ganhar pregão, que faz isso. O nosso procedimento, processo aqui é muito simples e traz muito resultado. Traz muito resultado. Nós não ficamos floreando. Até pouco tempo era tudo muito manual nosso. Agora que a gente tem procurado automatizar o processo. Mas assim, de novo, as pessoas procuram pelo em ovo. Se você vier um dia aqui, se Deus quiser um dia vem o Marconi nos visitar, Deus sempre quer, né? Você vai ver como o procedimento, e acredito que você faz assim também. Por quê? Para ter resultado, é o simples, bem feito. O que é o simples, bem feito? Lê o edital. Tem dúvida? Edital. Tem. Liga para o pregoeiro. Primeiro, o pessoal tem medo de ligar para um pregoeiro. Não tem por que ter medo. Tá? Então, aqui a gente sempre faz isso. Eu escutei uma vez assim, mas você faz dessa forma ainda? Qual o problema? Eu faço dessa forma e não tem problema. E uma coisa que a gente tem aprendido aqui, coisa que eu fugia, eram os parceiros. Eu queria fazer tudo sozinho, porque eu era o cara, achava o cara. Tive problemas com isso. Então, hoje, assim, comecei no início da live falando, mas você não faz impugnação? Não faço. Nós temos aqui o Lucas, que está se formando em Direito, começou a fazer impugnação. Olha lá, vai começar a fazer recursos também. Mas eu, Éder, não quero mais fazer isso. O meu negócio é o quê? É ser operacionalizar. Pessoa que vai trazer um resultado. E outra coisa, eu operacionalizo só pregões milionários. Hoje, pregões abaixo. E às vezes o pregão de cliente de consultoria é um pregão de 2, 3 milhões. Que tem muitos itens que eu vejo que não. Talvez para gravar no modo aberto, que a gente sabe que no modo aberto não tem nada de diferente. Você vai pôr o pregão lá, o robô vai ficar para 2, 3 horas dando lance, né? Mas nem isso eu estou procurando fazer. Eu estou procurando atuar naqueles processos que o cliente fala assim, eu preciso ganhar isso aí. Aí nós vamos usar a estratégia que eu sempre usei para ganhar pregão, com e sem robô. Esse pregão, para você ter ideia, de 12 milhões que arrematamos, nós não temos, o cliente não tem software de lance, não tem contratado. Foi um pregão no modo aberto e fechado, 35 itens, no dedo. Eu gravei o material, vai para o curso, não vai para o YouTube, mas está lá. Isso para mostrar que 2 anos depois, já tem mais de 20, 21, vai fazer 2 anos do decreto, né? Não, já fez. Já fez. Isso mostra que 2 anos depois do decreto 10.024, que mudou o formato de lance, a gente ainda participa sem software em alguns processos e arremata normalmente, porque ontem nós participamos de um pregão no Banco do Brasil Licitações E, era no randômico ainda. Aí o pessoal, randômico, põe robô, você tem vantagem. Perdemos, não ganhamos, porque não é só isso, é preço. O randômico está lá, está dando lance. Se ele se estende muito tempo, que pode demorar até 30 minutos, se você não tiver preço, vai caindo. Olha só, o pregão começou em 8 milhões, 8.800, terminou em 3.300. Doaram, né? Doação. O que eu estou participando aqui teve variação de 94% por item. Vocês pegaram um item de R$1 e vender ele a 6 centavos? Loucura. A Serrana colocou assim, muita gente tem medo de falar com o pregoeiro. Eu vejo isso há 13 anos, o pessoal tendo medo. Eu sempre liguei. Se eu tenho dúvida, eu volto a dizer, o nosso processo é muito simples aqui. Pegou um edital, às vezes o Lucas mesmo liga, a Beatriz, ou o Caio, ou qualquer um liga, não fala comigo, aí fala, eu não sou pregoeiro, não. Tem coisa que eu consigo isso aqui, vamos ligar para o pregoeiro. Muitas vezes, por que a gente não consegue falar? Não sei, muitas vezes não consegue, mas a gente procura relatar, e onde há possibilidade de eu deixar uma mensagem, relatar, eu faço isso, Marcos. Eu faço isso para ficar registrado. Uma dica para ela, que estava para ele, não sei, sobre isso aqui. O que é que eu faço? Geralmente nas habilitações, fugindo um pouco do tema. Eu faço o exame dos documentos do primeiro colocado, se não fui eu, não vou. Faço a análise e encontrei um erro. As plataformas não me permitem falar com o pregoeiro. O que é que eu faço? Lá no edital, o pregoeiro sempre deixa o e-mail para contato. Eu vou lá e digo, mando um e-mail. Senhor pregoeiro, o documento do fornecedor, o primeiro colocado, está em desacordo com o item tal do edital. Manda um e-mail para ele. Ele vai olhar, ele pode não me responder, mas se ele viu e ele for diligente,
aquilo ali vai acender um alerta vermelho para ele, ele vai lá conferir aquele documento. Tenho feito muito isso. Tem sessões que eu mando 5 a 10 e-mails para o pregoeiro, apontando possíveis erros nas habilitações dos concorrentes. Ou seja, é um colou, né? Essa é a vantagem de você já ter trabalhado do outro lado, né? Você conhece como pode ser feito e sabe que às vezes você mandar um e-mail, o cara não abre. A hora que você manda 20 e-mail, começa a mandar e fala, eu preciso ver o que é isso aí. Até porque ele pode não abrir, mas está registrado no e-mail dele que você enviou. Se ele não abrir, o problema é dele, né? E sempre peço o seguinte, boto lá embaixo a observação em negrito. Por favor, acuse o recebimento desse e-mail. Porque quando se ele disser ciente, ele sabe, ele viu. Então, se eu for judicializar a coisa, eu digo, olha, o pregoeiro tomou conhecimento, ele respondeu meu e-mail. Mas aí é em outra seara, né? Vamos voltar para aqui para a impugnação. O Arlan disse assim, pregoeiro mestre dos magos, já vi vários, que é o que a doutora Priscila fala muito também. Isso. Deixa eu ver outro aqui, que mais a gente volta para as perguntas. Opa, vou voltar aqui a quem mais disse. Você consegue ver a última pergunta aí? Aqui, ó. O juiz colocou, mas tem pregoeiro que é arrogante. Teve um que só no recurso voltou atrás da decisão. Olha, eu posso dizer que são poucos que eu tive problema nesse trajeto de 13 anos aí atuando com pregão. São poucos assim que eu falo, pô, esse cara é assim, assim. Nós tivemos no portal BBMnet, numa cidade interior de São Paulo, que você via claramente que a pregoeira não tinha conhecimento, foi, desculpa a palavra, asquerosa, mas assim, não adianta criar confusão. Nós seguimos o que diz a lei, e claro, se ela tivesse fora disso, a gente ia judicializar o processo, tá? Judicializar por quê? Eu não vou questionar algo que eu tô errado, mas quando eu tô certo, sai de baixo, né? Verdade. O que acontece muito é que os pregoeiros, eles não gostam muito de serem questionados, né? Ninguém gosta, na verdade. Se você fez o edital, você não gosta que ninguém vai dizer que lá está errado. Ou seja, se o errou é porque você não sabia. Então, eles não gostam. Eles não gostam de votar seus atos. Porque, assim, principalmente em prefeituras, a grande maioria dos pregoeiros, eles fazem do planejamento até a fase da contratação. Né? O jurídico só faz opinar algumas vezes, porque é necessário que passe por lá, né, para se fazer a análise jurídica. Mas ele vê só questão de legalidade. Os editais copiam e colam. Eu já peguei editais que tinham... Se você fosse ler direito, tinha 3, 4 objetos. Eu digo, eu estou licitando o quê? Eu não sei. Porque copia e colava, né? Você disse algo aí que eu tenho visto direto. Às vezes o pessoal questiona aqui, eles fazem o checklist do edital, lê antes, né? Ué, mas esse aqui não tem nada a ver com o produto. Fala, ó, isso aí foi Ctrl+V, Ctrl+C. O que a gente tem que fazer? Questionar o pregoeiro para não gerar um problema depois. Igual um exemplo, pedir Anvisa de um produto que não tem nada a ver com Anvisa. E outra coisa, teve um pregão que foi assim e desclassificaram ainda, porque não apresentou a documentação. Claro que daí acionou nossos parceiros para reverter essa situação. Mas é aquela história, a gente só vê esse tipo de coisa estranha participando dia a dia. E como a gente participa de praticamente qualquer portal que chega em contato com a gente, diversos produtos, segmentos, você vê coisa do Arco da Velha. A Serrana colocou assim, ó, muitos pregoeiros nos pedem auxílio por causa dos pregões eletrônicos. Nós fazemos muito mais que ele. Para nós é mais tranquilo que para ele algumas vezes. Com certeza, nós fechamos consultoria, uma das maiores empresas, ela disse que é a maior empresa do segmento no Brasil. Veio atrás da gente, tudo, e o problema deles não era só atendimento de consultoria. Os órgãos estavam tendo problema na elaboração do edital desse segmento específico. E o que nós fizemos? Nós estamos assessorando 2 órgãos públicos para fazer conforme diz a lei, seguir a lei para não ter problema. Porque como nós estamos documentado a empresa exatamente como é solicitado pela lei, então o ajudar nessa hora o pregoeiro é para ele seguir a lei. Porque se ele seguir a lei do pregão eletrônico com as exigências do segmento, para nós é batata, que nós temos tudo que é solicitado. Mas eu vejo ainda que tem muitas regiões, muitos órgãos, muitos pregoeiros que ainda têm uma dificuldade no pregão eletrônico.
O pregão eletrônico ainda, não, ainda é uma novidade, principalmente aqui em cidades do interior, né? Eu já fazia esclarecimentos e impugnações desde o pregão presencial. Eu já protocolei bastante em pregão presencial. E é bem mais simples. Você vai lá no órgão e chega lá e protocola o seu documento, né? Ó, O, o pre... pode falar. Pode falar. O Não, pregão eletrônico, ele dá mais dá esse dinamismo, né? Você entra na plataforma, você consegue impugnar um edital lá em Manaus. Coisa que eu não poderia fazer se fosse presencial. Poderia sim, mas teria que ir lá. Teria que mandar para o SEDEX às vezes. Algumas prefeituras não aceitam. Varia muito. Mas a questão da impugnação e esclarecimento no pregão eletrônico ficou muito melhor para você conseguir êxito naquilo que você pede. Mas pode sim, falar, Eder. a Marinês aqui, a Marinês é cliente nossa. Ela morava na Suíça, eu nem lembro onde a Marinês morava, já era cliente nossa. Agora está aqui no Brasil, em Maringá. Ela colocou, sempre fiz questionamento ao pregoeiro e sempre obtive respostas e resultados favoráveis. Nós aqui também. Eu acho estranho, o pessoal liga para a gente reclamando, é isso, aquilo. E eu vejo que muitas vezes o problema é na pessoa, não é no órgão, não é. Porque nós aqui não temos, é raro ter esse tipo de problema, raro ter. Claro, vocês fazem isso há muito tempo. Não, de volta a dizer, o pregão é na segunda-feira da outra semana, então você tem tempo hábil. Pegou um edital? Olha agora. Agora o problema é que a pessoa vai deixar para resolver isso na sexta-feira, véspera do pregão. Ô Éder, vê só, o Joedson, né, Joedson Silva Oliveira, ele diz aqui, ó, tem município que inabilitava empresas do DF por não apresentar regularização municipal, mas no DF não existe essa regularização. Pronto, eu estou com um problema parecido. Eu participei agora de um certame que ele exigia a inscrição ou estadual ou municipal. Na minha cidade, aqui em Serra Talhada, né, eles não emitem inscrição municipal. E dependendo do serviço, a fazenda aqui, ela não emite a estadual. Nós temos só o alvará de funcionamento. Aí o que foi que eu fiz? Mandei esclarecimento, pedi esclarecimento ao pregoeiro. As empresas que não têm em seus municípios ou os estados emissão desse certificado, dessa inscrição estadual ou municipal, o alvará substitui? Pronto, perguntei isso, do jeito que eu estou lhe dizendo aqui. Estou aguardando a resposta dele. Se ele disser sim, morreu os dois documentos. Se ele disser não, aí eu vou perguntar a ele, então qual é o documento hábil para comprovar? Então, mas você questionou, documentou para não ter um problema antes, depois, né? Eu fiz isso via esclarecimentos, via sistema, né? Porque está lá. Porque o que ele responder, se ele disser não, o alvará substitui a inscrição estadual e municipal, já que você presta serviço, não vende um produto, onde você teria que recolher impostos, já você faz e intervir. Pronto, e quando ele responder, vai ser perfeito. O que ele disser lá, se for do meu me beneficiante, como eu espero que seja, né, que o alvará substitua, vai ser tranquilo. Vou participar sem medo. Ô Marcos, então, mas respondendo exatamente, curto e grosso a pergunta, como que eu sei que o pregoeiro analisou minha impugnação? Quando ele responde. Quando ele responde lá no sistema, ou ele manda para você por e-mail. Quando Sim. ele protocolou. Sem isso, você não tem a certeza de que ele pode até ter visto, mas não se deu o trabalho de responder. E uma dica matadora para a pessoa sobre impugnação. Qual dica você dá para fazer uma impugnação? Por favor, Eder, faz a pergunta novamente. Eu estava lendo aqui os comentários. Não esquenta não. Qual dica você dá importante para fazer uma só, para fazer uma boa impugnação? Olha, primeiro você tem que ver a viabilidade da impugnação. Se é viável. Se você fazendo aquilo ali, você vai maximizar a sua chance de vencer ou a dos seus concorrentes. Porque, olha, às vezes o item do edital está lá, ele está restringindo a competitividade, mas ele não me restringe. Aí eu tiro ele e todo mundo agora está igual condições. Pensando por essa lógica, claro, pensamento meu, né? Eu quero ganhar. Porque a primeira coisa que você tem que ver na sua impugnação é se aquele ato, aquilo que você vai combater lá, saindo do edital ou entrando, vai lhe beneficiar. Se você vê que não, é só perder tempo. Porque o pregoeiro pode recusar, pode interferir a sua impugnação, pode dizer não, é isso aqui. Já aconteceu muito comigo também. Eu impugnar e dizer não, é desse jeito mesmo, tchau. Quer, não quer, não participe. Agora, tudo começa aí, faça essa análise.
vale a pena impugnar? Se isso aqui sair, eu ganho. Se isso aqui sair, eu perco. Aí sim. Se aquilo está me vedando de participar da licitação, eu vou impugnar, lógico. Se aquilo está me dando uma carta na manga para eu ganhar, eu não vou impugnar. Eu penso assim. Quem discordar, por favor, coloque aqui seus argumentos. Isso é estratégia, né? Também procuro fazer. Às vezes tem um cliente de São Paulo que a gente está organizando junto com ele um pregão milionário da área da segurança para atender o estado todo. E nós estávamos questionando exatamente isso. Mas se não tiver isso aqui há alguma exigência a mais. Não exigência a mais, mas exigência do atestado, quantidade disso, aquilo, dentro da lei. O que vai acontecer se você não colocar isso? Você abre muito leque para qualquer um participar. Ah, mas o pregão não é para isso? Ainda bem que a nova lei vai mudar um pouco isso, porque eu vejo assim, eu não acho certo um MEI, meu ponto de vista, viu, pessoal, meu ponto de vista, participar de um processo milionário. Por quê? Ele não tem capacidade de honrar, ele atrapalha o certame porque ele joga o preço lá embaixo, ele não tem muita noção de valores. Outra coisa é que eles vão limitar ME até um valor. Então, eu acredito que isso aí vai melhorar muito. Porque não é que os pequenos não podem participar de processos milionários, mas tem que ser um degrau de cada vez, né? Não pode uma empresa, meu ponto de vista, tá, Marcondes? Um MEI ganhar um processo de 1 milhão. Eu acredito que ele não tem... É complicado, é complicado. Tá? Éder, veja só, você falou em estratégia. Eu não trato impugnação e esclarecimento como algo banal, não. Eu uso como estratégia. Como? Veja só, teve uma certa vez que eu tinha dois pregões no mesmo horário. E os dois seriam do meu interesse, mas eu não poderia participar simultaneamente dos dois. Então, lendo o edital de um deles, eu vi que tinha algo que, embora fosse motivo de impugnação, não era coisa de anular a licitação. O que foi que eu fiz? Impugnei, o pregoeiro, na análise, viu que precisava realmente, ele quis retificar, então ele tirou de pauta o segundo pregão. Ou seja, eu participei de um, ganhei, aí quando foi que teve o outro, fui lá e ganhei novamente. A estratégia foi essa. Usei a impugnação para fazer com que aquele pregão fosse remarcado para uma nova data, para que eu pudesse participar, já que os dois ao mesmo tempo, pelo vulto, o valor vultuoso que eram, eu não poderia participar e eu queria ganhar os dois, lógico. Estratégia. Claro, vai existir momentos que realmente vão ter que ser impugnados mesmo por questão de legalidade. Mas estratégia também. Porque não basta só a gente impugnar, a gente tem que saber por que está impugnando. Ah, o edital está errado, vou impugnar. Está errado o quê? Não, impugna, né? E depois o edital volta e você... Não, use a estratégia. Olha, essa cláusula aqui é restritiva. Será que ela não vai afastar meus concorrentes, vai deixar mais campo para mim? Ora, já aconteceu comigo o seguinte, era uma licitação de um valor considerável também, e pelo valor, não tinha balanço patrimonial, aí eu fiz um pedido de impugnação, né? Dizendo, olha, eu ia falar exatamente isso que você vai falar a administração, ela tem que se garantir numa compra desse naipe. Então, seria que as empresas mostrassem capacidade econômica financeira através desses balanços, aí pedir para incluir. O pregoeiro suspendeu, né? Retificou o edital pedindo a inclusão do balanço patrimonial e dos índices, aí, meu amigo, aí limitou a competitividade. Ficou melhor para mim, eu já tinha meu balançozinho pronto, né? Eu queria que todo mundo também tivesse. Era final de ano, geralmente as empresas não cuidavam, e por aí foi. Eu sei que nesse pregão, se eu não me engano, eu não ganhei pela questão de preço, mas só deu três empresas só. Ô Marcondes, você disse exatamente um questionamento que eu fiz num pregão, isso aí foi o ano passado. Um pregão milionário da região norte do Brasil, só que não pedia balanço. Então é estranho quando não pede, porque se eu tenho a documentação padrão e que se pede geralmente nos pregões, eu não posso deixar que um edital de valor tão expressivo não peça aquela documentação, porque isso ele acaba penalizando empresas que têm tudo redondinho, conforme solicitado. Você dando margem para um MEI, um ME participar de uma disputa dessa e às vezes arrematar. Então eu acho assim, não pode um pregão milionário não exigir balanço. E com a nova lei vai ser 2 anos, hein?
O que é que eu fazia com os MEIs, né? Quando eu concorro junto com os MEIs? A gente sabe que o que vai determinar se você pode participar da licitação ou não é a questão do objeto. O contrato social você vai trazer o objeto e você vai se adequar àquilo ali. Geralmente, para alguns serviços mais elaborados, como o MEI não tem contrato social, ele tem lá aquela declaração de MEI, né, que tem as atividades, não englobam. Eu questiono ao pregoeiro, sempre em fase de habilitação, pregoeiro, olha, não pertence ao ramo do objeto. Aqui, como é que um MEI vai produzir determinado material se não se enquadra nas atividades MEI? E, geralmente eles têm inabilitado. Assim, eu concorro com poucos MEIs aqui, né? Porque os serviços que eu concorro são serviços bem mais caros, então, mas eu via muito isso em presencial. Presencial tinha muito MEI. O pessoal que abriu um CNPJ e tinha lá 15 atividades. Você não sabe nem o que é que a empresa opera, a atividade que ela tem. É assim, eu bato muito na tecla do MEI, o pessoal fala assim, você não gosta do MEI. Não é que eu não gosto do MEI. A gente recebe muito contato, não na disputa, mas MEI querendo, como a gente vende a ideia que qualquer um pode atuar no segmento e qualquer um pode, pessoa física ou jurídica, então vem muito MEI atrás da gente. O que eu digo? O MEI, ele tem que entender que ele tem que começar lá na cotação, lá na dispensa, fazer entender do processo, ou se não, se o foco dele é o pregão eletrônico, é vender, é crescer, já, meu ponto de vista, abrir já um EME e construir essa documentação. Como que você constrói a documentação? Começando a vender para órgão público e privado, para empresa privada, primeiro e depois órgão público. Mas como? Começa a fazer o serviço que você vende ou o produto para essas empresas privadas com preço um pouco abaixo do mercado para você conseguir documentação, participe das cotações, participe da dispensa para conseguir os documentos que você precisa, aí você vai para o pregão. Então, não é que eu sou contra o MEI. Eu acho que só precisa entender por onde ele tem que atuar. Porque eu vi muitos atrapalharem o processo. Cada vez estão saindo, estão caindo fora, porque estão vendo que não é. Vamos pegar um MEI, arrematar 200 mil, é complicado para ele entregar. Porque o MEI, pelo menos o que chega até nós, ele tem dificuldade, às vezes, de pagar o site do Banco do Brasil. Custa 600. Tem dificuldade de conseguir linhas de crédito. Sim. Eu tenho um amigo parceiro, que ele era MEI. Então ele fez o que você acabou de falar. Ele começou participando de cotações, começou fazendo os acervos técnicos dele, os atestados de capacidade técnica. E depois, quando ele começou a capitalizar, ele foi para o ME, migrou e até hoje tá bem. Quer dizer, começou um pouquinho, né? Porque quem está começando tem toda essa dificuldade documental, né? E o MEI fica mais fácil de você conseguir. Tem um aqui, ó, se você conseguir ler, eu acho que foi o Fernando Silveira, que ele colocou do meio. Se você puder ler aí, que para mim ele fica pequenininho demais. Pronto, eu vou dar uma lida aqui ao Fernando. Ele diz aqui, o que tem que se entender é que não é porque a pessoa abriu um MEI não seja capacitado. Por isso ou aquilo, ele simplesmente abriu uma empresa MEI. Isso, Fernando, eu concordo com você. O MEI, ele é como uma microempresa. Ele é uma empresa individual, né? Uma microempreendedor individual, ele é uma microempresa normalmente. Ele tem as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas regalias que nós temos aqui, tratamento diferenciado, ele vai ter. A questão é que, às vezes, o MEI, ele avança muito rápido as etapas. Ele poderia começar com licitações menores. Ao meu entendimento, ele deveria começar com licitações menores para que fosse pegando know-how. Tem MEI com 30 dias disputando licitações de R$1 milhão com empresas que já estão consolidadas no mercado. Eles colocam esse preço lá para baixo, ganham, não executam, são punidas, fecham seu MEI, abre outro MEI, ou uma ME. Quer dizer, veja, atrapalha. Não importa se você é MEI, ME ou EPP, a questão é planejamento. Éder falou agora há pouco nisso, planejamento. Se você quer atuar num volume de R$500 mil por pregões com o MEI, se você tem capacidade financeira, você vai atuar tranquilamente, se você se planejou para isso. Mas se você abrir um MEI para ganhar dinheiro comprando e vendendo dentro das licitações, né, fazendo atravessando, como a gente fala,
não é bem por aí. Você pode até se prejudicar lá na frente da sua empresa, né? Mas tudo é questão de planejamento, Fernando. Ó, a Raquel fez a live com a gente, a Raquel da Serrana Licitações. A Raquel disse assim: manda para Santa Catarina, Éder, esses meses. Com certeza eu mando. Só que eu acho que eu tenho batido muito na tecla do MEI e cada vez menos o pessoal está entrando em contato comigo. Por quê? Porque sabe que a nossa linha é o pregão eletrônico. O pregão eletrônico eu vou ensinar. Qualquer um eu ensino para atuar no segmento e ter resultado. Agora, de novo, não é que o MEI não pode. Só que eu acho que ele tem que entrar nos processos menores. E outra coisa que eu acredito que não deveria, acredito não, eu gostaria muito que não fosse exigido do MEI o balanço, que às vezes alguns pregões ainda exigem. Por quê? Para dar a possibilidade dele entrar então nas disputas menores, arrematar e faturar, porque você dá a possibilidade, mas exigir algumas documentações que sabe que é difícil para o MEI, você está limitando o acesso dele, ou se não, esse MEI também entra sem compreender o edital, achando que porque a lei fala que não precisa, ele vai conseguir. Só que daí voltamos àquela tecla. A lei pode não exigir, só que se no edital pedir, ele vai ter que apresentar, né? Só o que acontece, eu digo que a falha não é nem do próprio licitante que não tem um balanço e tal, porque ele é facultativo a ele ter, né? O problema é que quando se vai fazer o edital do pregão, né, quando se faz o estudo de viabilidade para você fazer a licitação, as CPLs, elas costumam fazer o quê? Vou lá nos artigos 28 a 31 da Lei 866, copia e cola. Então, os documentos são esses aqui. Ela não analisa o caso concreto. Ora, essa licitação que eu estou fazendo, ela é até 80 mil reais, então ela vai ser exclusiva. Ela vai ser por item, por lote. Quem pode participar, quem não pode? Eles não fazem isso. Pega o edital, copia e cola e joga. Muitas vezes as exigências eram para empresas de maior porte, mas, consequentemente, respingou no meio. Está faltando essa visão da administração. Claro, isso aí vem com capacitação, né? Vem com estudo. Não quero dizer que os pregoeiros não sejam capacitados, mas a gente sabe que alguns editais são soltos, que não tem nada a ver, pedem documentos às vezes que não tem nada a ver com o objeto, que não poderia ser dispensáveis. Nós temos lá, eu tenho o costume de pegar editais aqui bem simples, onde eles trazem só as documentações fiscais, a jurídica, a econômica financeira pede só a certidão de falência e pronto. No máximo, pede o balanço em econômica, a parte econômica. Quando é 200 mil, mas quando é uma situação pequena, pode falar, né? Marcondes, a impugnação, ela precisa ser no papel... Perguntas, tá? Aqui eu estou batendo nas perguntas. A impugnação precisa ser em papel timbrado, assinado e reconhecido firma? Éder, eu costumo fazer no papel, só não faço no papel de pão, né? É mais simples do que a gente imagina. Não, porque a lei não traz para ela formalidades. Assim, né? Não traz para ela dizendo assim, olha, tem que ser papel timbrado, tem que ser de caneta azul ou preta, tem que ser certificado digital. Todas as impugnações que eu assino por certificado digital. Porque é tudo eletrônico, né? Nós temos os certificados, como você sabe, dos seus próprios clientes, nós assinamos. Mas eu gosto de fazer em papel timbrado, porque dá uma coisa assim, mais elegante, né? Mais bonita, mas não é necessário. Já fiz sem papel timbrado, não necessita. O que eu gosto de seguir nas minhas impugnações é estrutura. Eu sigo a estrutura, para quem é da área jurídica vai saber, das peças jurídicas normais, das que tem lá no artigo 309 do CPC, para quem é advogado vai saber. Eu sigo aquela estrutura. Eu endereço, eu me qualifico de quem sou, digo o que é que quero, vou impugnar tal coisa, digo o que é que estou impugnando, narro a história, mostro meu direito de impugnar, e no final peço. Quero que impugne, retire o edital, cancele, anule, rasgue. Peço. Tudo assim, bem objetivo, né? Isso. Não gosto. Eu não sou muito bom na escrita longa, né? Eu gosto de frases curtas. Eu gosto do resultado. Sim. Eu digo, olha, eu quero isso aqui. Pronto, faço isso. Até porque pregoeiro não gosta de impugnações. Porque quando a impugnação é acatada, meu amigo, você vai ter que refazer seu edital, vai ter que ter um novo prazo. Olha, então, é a próxima pergunta que nós já vamos. Ó. A impugnação, peraí, qualquer pessoa, não é essa, deixa eu ver. A impugnação anula o edital ou só prorroga os prazos? Não,
geralmente ela tende a retificar, né? Porque assim, você impugna o edital está errado, o pregoeiro vai retificá-lo, né? Ou se o edital tiver um vício insanável, vai fazer um novo. Fez aquilo ali, ele vai ter que republicar uma nova data, né? Que no mínimo será 8 dias, né? Um novo pregão. Mas, e ela não suspende, a impugnação não suspende. Embora eu peça nas minhas peças de impugnação a suspensão baseada lá acho que no artigo 109, meu Deus, não me recordo, a lei 866, embora eu peça, elas não suspendem. Ou seja, enquanto a impugnação está sendo julgada, naquele prazo lá que o pregoeiro tinha para responder, o certame continua. Tá entendendo? Ela não faz a suspensão. Agora, assim, havendo retificação de item do edital, terá que ser publicado um novo pelos mesmos meios que foi publicado o primeiro, com prazo mínimo entre a publicação e a sessão de 8 dias. Aí é necessário, caso haja modificação. Eu já fiz impugnação que o pregoeiro respondeu para mim e não retificou. Ele disse, olha, realmente é do jeito que você está dizendo, mas aqui no edital não vai ficar continuado do jeito que está. Eu fiquei calado, eu achei errado, mas deu certo. Ô Marcondes, outra coisa que as pessoas às vezes pensam, né? Essa impugnação, ela não precisa ser feita por um advogado. Qualquer pessoa pode fazer uma impugnação. Se tem um conhecimento, use. Antes do bacharelado em Direito, eu fazia minhas impugnações. Sempre fiz. Claro, a visão jurídica, ela aperfeiçoou a minha escrita, ela me deu mais habilidade de argumentação dos termos jurídicos, do domínio maior. Mas eu conseguia fazer, eu conseguia impugnar. Eu tinha dificuldade, assim, eu tinha que copiar uma peça. Quando o conhecimento era muito, muito raso, então eu pegava um modelo da internet e ia me adequando. Hoje não, hoje eu sento no computador e já sei como é que vou fazer. Já faço, já sei os argumentos que vou usar. Isso o conhecimento jurídico me trouxe. Eu digo sempre aos amigos, você tem que se aperfeiçoar, se capacitar. Eu não sou do mundo jurídico. Leia, estude, veja os vídeos do Prolicitação, venha participar das lives conosco, conversa, manda um WhatsApp com um amigo seu que entende mais que você. Como a gente fala aqui numa linguagem bem popular, fique curiando o que os demais advogados ou nas plataformas. Eu entrei muito em plataforma só para ver como é que o pessoal fazia impugnação, para eu aprender a fazer, quando eu não sabia. O Marcondes, eu falo que foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, né? Esse ano já passou de 40 livros, mas qual livro? O Arte da Guerra. O que o Arte da Guerra fala? Isso que você está falando. Você precisa ter conhecimento do terreno, conhecimento do seu concorrente. Então, conheça as plataformas, conheça do edital, conheça do seu produto. Não sei se chega para você. Chega gente querendo contratar nosso serviço que ele não sabe fazer uma proposta de preço. Aí eu penso assim, se você não sabe fazer uma proposta de preço do seu produto ou serviço, então você não pode nem vender para o governo, você vai ter problema. Você vai ter problema, você tem que saber precificar seu produto. Eu recebo, igual entrou um aluno na nossa turma falando assim, questionando, né? Éder, eu não sei fazer a precificação do meu produto. Pô, o cara já tem uma empresa há algum tempo, vende o produto. Como que você não sabe precificar? No meu ponto de vista é muito básico. É o quê? Eu pago X no aparelho, eu vou pôr uma média de um custo operacional, isso e aquilo, falar, para eu ter lucro, pagando imposto, frete, tudo, 40%, 50%. Mas com esse valor eu não arremato. Não precisa arrematar. Fique melhor classificado, que se você tiver documentação, tem chances reais de chegar até você. Estratégia, né? Ô, Éder, aqui o Luiz Souza, ele botou aqui, ó, os órgãos podem exigir regularidade em conselho de engenharia na região, sendo que ainda não se conseguiu o contrato. Luiz, forte abraço, meu amigo, você já respondeu. Ele ainda não tem um contrato, ele só vai precisar mostrar esse registro quando ele for contratado, principalmente CREA. TCU tem várias jurisprudências em relação a isso, negando. Aqui o JS Licitações, ele diz aqui, ó, eu sempre impugno editais. Ontem mesmo aconteceu, o órgão estava pedindo um atestado registrado no Conselho Regional de Administração. Aí eu pergunto a você, JS Licitações, forte abraço também. Você tinha esse atestado registrado? Se você tinha deixado passar, porque possa ser que alguém não tenha. Sim, exatamente. Agora, se você não tem, aí você está certo.
para ir para o final já. Mas vale a pena impugnar o edital ou só vou perder tempo? Por que essa pergunta é até legal que fizeram? Eu, durante muito tempo, eu falei, eu não vou perder tempo com isso não. Vou participar e vamos ver o que dá. Vale a pena sim, olha. Vale a pena. Eu já ganhei licitações, eu já perdi licitações e impugnações. Quando eu impugnei, eu abri a porteira para os demais. Mas também já, quando eu impugnei, fechei, restringi. Ficou só para mim. Vale muito a pena. Se você detém esse conhecimento, consegue fazer, ou se você fala para o seu cliente, olha, isso aqui é passivo de impugnação, e ele decide para você. São serviços que eu cobro pontualmente. Sim. A impugnação, a análise de um edital, essas coisas assim mais, vamos dizer assim, mais puxando para a via jurídica, a gente já vai fazendo preços diferenciados. Mas vale. Agora, cada caso é um caso. Vai ter momentos que você vai dizer assim, não, isso aqui não vou nem impugnar, vou deixar passar aí, não vale nem a pena. Vou tirar um documento desse que todo mundo tem, aí tem que usar a estratégia, né, como eu acabei de falar agora. Sim, outra coisa é assim, o pessoal coloca muito, a impugnação pode ser feita através de um e-mail para o pregoeiro. Eu já fiz muitas vezes assim, um questionamento simples sobre uma irregularidade no meu ponto de vista do edital, passei um e-mail, o que o pregoeiro fez? Com aquele e-mail só ele realmente acatou, ele viu que tinha essa irregularidade e ele vai lá e suspendeu o processo. Isso. Quando o pregoeiro ele é diligente, ele vai ver, ele vai mandar logo aquilo para o jurídico, ele suspende. Porque assim, é preferível você suspender uma licitação de que você correr riscos de lá na frente ter um órgão de controle na sua cola, porque você deixou passar aquele ato de ilegalidade. Os órgãos de controle, eles batem forte, principalmente o TCU, né? O TCU, ele joga duro com essa questão aí de ilegalidade em edital. Tanto é que ele tem vasta jurisprudência sobre isso. E como inserir nos portais, nos diversos portais, a impugnação? É complicado porque cada portal é de um jeito, né? Eu vou falar do que eu acho mais difícil. Todos os portais que eu tenho feito impugnações, ele tem abas próprias. Você vai lá, se loga e vai ter lá um local para você colocar a sua peça, fazer o seu esclarecimento. O Comprasnet não tem. O Comprasnet, inclusive, eu acho que lá no grupo, né, Éder, eu joguei até um vídeo de como é que a gente faz as impugnações. Você manda um e-mail para o pregoeiro, ele lê, ele copia aquilo e ele cadastra no próprio sistema e responde automaticamente. Veja, onde você deveria colocar diretamente na plataforma, não é como recurso, né? O recurso no Comprasnet, ele já funciona assim, mas as impugnações de esclarecimento não. Você manda por e-mail para que ele cadastre. E se ele não lê o e-mail, ele nunca cadastra. Já aconteceu comigo, de mandar um pedido de esclarecimento pelo Comprasnet por e-mail do pregoeiro e ele caiu no esquecimento. Sumiu junto com o meu esclarecimento. É normal isso, tá? O JS colocou que ele não tinha, por isso ele impugnou, ele não tinha o registro no atestado, né? Foi isso, né? Foi o certo, né? O certo. Não tem, impugna. Tem, dá para levar vantagem sobre os outros? Deixa. Aí ele colocou assim, a maioria das impugnações são por e-mail, Comprasnet principalmente. Nós fazemos isso. Volto a dizer, o nosso processo aqui, a rotina dos pregões que a gente participa é muito simples. Primeiro passo, chegou o edital, leia checklist. No checklist, você já consegue, criando esse checklist, já ver se precisa mexer em algo. Fez o checklist, passou para o cliente, se é um cliente pontual. Se for um cliente de consultoria, a gente já tem a pasta com a documentação. Faltou alguma coisa, pede essa documentação, já cadastra pregão e fica preparado para participar. Então o processo nosso é muito simples, Marconi. Eu ainda vou mais além, Éder. Não leia só edital, leia o termo de referência e leia a medida do contrato. Quando eu falo edital, você fala em tudo? A única coisa, até a doutora Priscila, se eu não me engano, a doutora Ana, não me lembro, falou para ler até a minuta. A minuta a gente não tem lido, não, do contrato. Mas, assim, eu vou lhe dizer por que, Lei. Conclua seu raciocínio, você estava... Mas por que a gente não lê? Porque é assim, Marcondes, você atuar em um pregão por dia, você lê aquele edital 10 vezes. Agora, quando você tem dias que tem 10 pregões, e outra coisa, 10 pregões atuantes, 15 pregões, 20 pregões atuando, fora aqueles editais que o cliente selecionou, que a gente separou, e nem vai participar. Então, quando você lê, tem muitos editais para ler, e infelizmente, não é igual um robozinho, a gente poderia ter uma ferramenta que pegava assim, ó, jogava aquele edital no automatizador, ele ia lá, ele lia
eu acho que isso é um futuro, né? Que na área do direito já está tendo esse sincronismo de informações, né? Mas você pega um edital, taca lá no robozinho, o robozinho lê e fala, ó, esse edital você precisa tomar cuidado com isso. Você imagina que maravilha, aí sim, mas a gente não consegue ainda. Ô, Éder, vê só, aqui me chamou a atenção aqui no chat, a dona das licitações, ela botou aqui, só faço impugnações por e-mail. Eu sugiro que nas plataformas que requerem que você anexe a plataforma, você suba o recurso, a impugnação para lá. Por quê? Porque ela vai constar em ata. Se seu e-mail, por alguma indisponibilidade, o pregoeiro não tiver acesso, seu trabalho foi perdido. Você não vai ter o retorno que você queria. Voltando ao assunto anterior, Éder, eu peguei um edital que eu li. O edital, li a minuta do contrato e li o termo de referência. Em cada um deles, trazia uma data para entrega do trabalho diferente. A minha preocupação maior qual era? Era a do contrato, porque eu ia assinar o contrato com uma data muito curta em relação ao que o edital trazia. Então, eu fiz um pedido de impugnação, pedi que fosse uniformizado a data. Qual a data era certa? Aí o pregoeiro retificou e colocou uma única data. Veja, porque quando eu tivesse no meu contrato o prazo para entrega do produto em 3 dias, lá no termo de referência em 2 dias, e lá no edital em 5 dias. Qual que eu ia usar? Ixi, era uma bagunça, né? Mas o que eu tenho visto nessa jornada minha também, posso dizer que mais de 50% de quem participa de um pregão eletrônico, ele não lê o edital por completo. E quando eu falo edital, Marcos, eu falo tudo, tá? Sim. Eu falo tudo, eu falo só o edital. Do preâmbulo aos anexos, né? Agora, sim, se você não tem isso, terceirize, né? Você tem uma equipe grande que consegue fazer essas leituras. Eu que sou sócio, eu não consigo. Nossa, não, grande eu digo quando é mais de um, né? Mais de um. Em Londrina, nós estamos em 5. Aí tem lá o escritório com a doutora Priscila, que tem lá também, e agora montando o terceiro escritório em Florianópolis. Florianópolis também vai ter de 5 a 10 na equipe lá. Então, com equipe você consegue. Mas você que não tem equipe, equipe, né? Você sozinho, é tranquilo você fazer isso aí. Não tem nada absurdo. Você vai ter que ter braço para aquela quantidade de clientes que você não tem. E eu acho muito melhor quando a pessoa fala assim, eu não estou vencendo o trabalho. Por quê? Contrata. Isso mostra que você está crescendo, né? Está crescendo. Ó, a Serrana. Vamos responder a última aqui da Serrana e daí a gente finaliza, porque senão se estende demais. Acreditam que ainda no ano de 2021 vem muitos editais sem a exclusividade de EPP e cotas e aí respondem a impugnação com a justificativa de que não há mais 3 licitantes. E aí? Olha, se não houve disputa, se não houve número suficiente de licitantes, não é problema do licitante. Talvez o objeto não seja atrativo, ou seja muito restrito. Tá entendendo? Agora, sim, o Tribunal de Contas, principalmente para mim, no meu órgão, ele tem pedido o seguinte, que eu justifique o porquê de não ser exclusivo, ou o porquê não ser orçamento sigiloso. Eu tenho que justificar. Ora, se eu vou licitar um objeto e eu sei que se eu colocar para ME e EPP, eu não vou conseguir um número suficiente de 3 licitantes, o que eu vou fazer? Eu vou deixar sem essa ressalva. Eles me pedem muito isso. Eu já recebi muitas vezes da minha procuradoria para que eu responda sobre isso. Faça a adequação. Eu fiz isso num pregão de 1,5 milhão, essa adequação. Eu coloquei como... eu coloquei aberto e ela perguntou por que você colocou aberto e não exclusivo. Aí eu fui explicar. Eu digo, olha, mesmo tendo cota reservada, mas tem itens que o valor é mais de R$500 mil, o que por uma ME aqui da região não vai ser fácil não, ela fornecer esse objeto. Inclusive, eu não tenho 3, ela perguntou se eu tinha na região, eu não tenho 3 MEs desse ramo, aí eu tenho que fazer aberto. Aí ela deixou passar. Mas tive que justificar, porque a regra é essa, né? Sim. ME e EPP. Luiz Souza colocou boas ideias, obrigado pela live. Agora, só para a gente finalizar aqui, você acredita que futuramente teremos no pregão eletrônico também? Hoje a gente falava futuro robô para atuação, para monitoramento, para inclusão de proposta, isso aí já é realidade, e não tem mais aquele, isso não pode, não existe mais isso. Isso já está totalmente, pelo menos no meu ponto de vista,
E as pessoas que entram em contato praticamente já têm ciência que é legal, que pode ser usado, tá? Mas você acredita também que vai ter um trabalho parecido com a leitura dos editais, como acontece nos Estados Unidos, e eu acho que o Brasil, não sei se você já está ciente disso, alguns processos jurídicos, eles cruzam as informações e vê os melhores resultados e já dá aquela sentença. Você acredita que isso possa acontecer nos editais? Ter alguma ferramenta que pega aquele edital, ela faz uma leitura e fala, ó, é isso, isso, isso e aquilo. Olha, eu sou muito fã da tecnologia, até porque eu tenho filhos que são da área de tecnologia, né? E quando eu era bem mais jovem, sempre gostava muito desse tipo de tecnologia. Utilizei bastante já plataformas, a gente já conversou isso em outros momentos. E sou um fã. Por quê? Porque ela não veio para desequilibrar o certame, ela veio para maximizar a sua empresa, a sua chance de lucro. Tá entendendo? Ora, se eu participo com o robô e você também, qual é a diferença? Estamos em igualdade de condições. Sim. Então, não tem o porquê de dizer, olha, isso aqui é ilegal, isso aqui puxa competitividade. Eu não vejo isso. Eu vejo como uma ferramenta tecnológica que veio para, dentro da sua empresa, aprimorar aquilo ali. E vai ter, ou já tem, aí grandes softwares que já fazem, não digo uma leitura mais sistematizada, mas aqui já marcam o que você vai precisar fazer. E a gente já está também no automático, né? A gente já sabe o que é que vai cair, o que é que precisa, a gente já sabe. Mas eu acredito, eu compactuo com você da ideia de que é necessário a tecnologia, ela veio para nos ajudar. Tudo que vem para ajudar a você e a sua empresa é válido. É válido. Ô Marcondes, e eu via muito assim, ó, já aconteceu de eu ter essa preocupação. Ah, mas as ferramentas de automatização, tudo que está vindo aí vai roubar um pouco do meu serviço, vai cair quantidade de clientes. E o que eu estou vendo é o contrário. Quanto mais automatizado, mais eu consigo ter na minha carteira de clientes, porque eu vou depender de menos mão de obra de ser humano e que pode falhar, como a gente falha, é normal. E principalmente na fase de lances. Automatizado aí nesses softwares que existem, então eu consegui crescer muito mais. Claro, você precisa de um ser humano que entenda do processo para, vamos falar, configurar toda os robôs, as ferramentas, para que tenha um melhor resultado para você, porque senão não adianta também. Só que você consegue, com menos pessoas, atender muito mais devido a esses softwares de lance, né? De automação do processo. Eu já experimentei alguns deles, você sabe das minhas preferências, né? E vou lhe falar, é muito útil. Eu já dirigindo, daqui a pouco chegava uma notificação no e-mail. O pregoeiro solicitou diligência. O software ligado automaticamente me notificava. Rodava a fase de lances sem itens, porque no Comprasnet, salvo engano, eles lançam não sei se é de 20 em 20, pode até ser até 20. 10 a 20. 10 a 20 é a média que eles fazem. Só que eles não fazem 20 não, eles fazem mais ou menos 10. Veja, 10 itens, aí você tá lá aí vai pro fechado, aqueles 10, aí vem mais 10 pro aberto, você tá louco, é loucura. Você consegue monitorar com o software de lance, depois você consegue emitir um relatório, mandar pro seu cliente, olha, arrematei isso, arrematei aquilo. É excelente. Agora sim, claro, como algo novo, existe uma resistência. Tudo que é novo, o pessoal tenta resistir. Eu já uso, agora não, porque a maioria dos pregões que eu faço é serviço, é um item 2. Não é viável, mas para pregões de grande número de item, sem ele hoje você não consegue resultado, não. Sim. Marcondes, para finalizar, desde já eu vou finaliza você para eu fazer a nossa finalização aqui. Pois é, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo o conhecimento e compartilhando com os demais, né? E assimilando o seu. Sempre não me canso de dizer que sou e fui seu aluno e foi com os seus vídeos que aprendi e que me interessei por pregões eletrônicos. Eles já me fizeram ganhar muito dinheiro, seus vídeos gratuitos. E agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição, tanto de vocês como dos demais amigos, para sempre bater ter aquele bate-papo descontraído sobre vários temas de licitações, porque é o meu dia a dia. Né? Pessoal, eu também. Obrigado. Eu quero agradecer muito o Marcondes, sempre que eu precisei, que a gente precisou do Marcondes, sempre disponível. O Marcondes acompanhava. Eu fui conhecer o Marcondes porque praticamente as lives, tudo que eu fazia, ele entrava, comentava.
acabou virando aluno, mas ele acrescentou mais para mim do que eu acho que para ele, conhece muito do processo. Quem aí é da região Nordeste ou de qualquer lugar do Brasil que precisar de um processo pontual, não sei se consultoria também, pode entrar em contato com o Marcondes através do Instagram mesmo, né, Marcondes? Envia mensagem. O nosso grupo lá no Telegram, né? Temos o grupo no Telegram, tem o ESC-HB, para quem quer fazer parte de um grupo, de um canal fechado no Telegram, onde ali tem pregoeiro, tem advogado, tem analista, tem pessoas que tem atuam. Tem todo mundo, todo mundo de licitação. Pequeno, a gente não faz, eu não fiz ele gratuito, pessoal, porque vira bagunça, ali é um grupo fechado, pequeno, mas que um ajuda o outro, né, Marcondes? Exatamente. Eu posso dizer que eu tenho aprendido muito ali com o Júnior, do professor Júnior, que é advogado, o Marcondes, o Cleiton que está ali. A gente responde, tira a dúvida do pessoal quase que online, né? Então, agradecer ao Joedilson, que está em todas, ó. O Joedilson eu tenho visto ele nas lives também. Forte abraço para o Joedilson. Esses bate-papos é assim, é para a gente trocar figurinha do que cada um está fazendo e procurar melhorar o dia a dia do fornecedor, do gestor, do analista, sempre procurando compartilhar o nosso conhecimento. Ok, Marcondes? Um abraço. Valeu, e Éder. até a semana que vem, provavelmente, a gente vai fazer uma live, nós estamos vendo com a importância da LGPD, dessa nova mudança da internet, dessa cobrança, que todos precisam se adequar a isso aí. Então, semana que vem nós vamos divulgar, e se você quiser participar, provavelmente no mesmo dia, no mesmo horário, mas é só estar inscrito nas nossas mídias sociais que vocês serão avisados. Pessoal, muito obrigado novamente. Marcondes, sucesso aí que você tem pregão, eu tenho também. Hoje eu tenho pregões de lotéricas, hoje eu não tenho pregões de lotéricas, e essa é a nossa vida. E a gente compartilha aquilo. Eu e Marcondes, principalmente, a gente compartilha o que a gente vivencia, né? A gente não compartilha de livros. Eu li sobre licitação, eu li sobre pregão. Não. Aqui é o nosso dia a dia. Né? Pessoal, um abraço, Marcondes. Valeu.